bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no relato biográfico que Stendhal fez sobre ninguém menos que Wolfgang Amadeus Mozart. E olha, não se trata de uma simples linha do tempo histórica chata, não. A gente vai explorar uma dualidade simplesmente fascinante. Como é que a mesma pessoa consegue ser um deus absoluto na criação musical e, ao mesmo tempo, agir como uma criança na vida prática? É isso que a gente vai descobrir. Para tentar entender esse gênio, Stendhal pega emprestado uma ideia muito interessante do filósofo Cabanes. A ideia é que a sensibilidade humana funciona meio que como um fluido, com uma quantidade total ali já pré-determinada. A grande sacada aqui é que o Mozart meio que derramou toda a energia vital dele, todo esse fluido, num único canal, a música. E como a matemática não falha, esse fluido secou nas outras áreas. Faltou para a vida cotidiana, sabe? Deixando ele fisicamente super frágil e incrivelmente dependente para os assuntos do dia a dia. Seção 1. O prodígio de Salzburgo. Um desenvolvimento inicial milagroso. É nessa fase que a gente percebe como essa represa de energia rompeu super cedo, alagando de vez o lado musical dele. É assustador. Pensem bem, aos 3 anos de idade, quando a maioria das crianças mal consegue falar frases inteiras, ele já estava lá, tirando acordes harmônicos no piano. Aos 4, ele aprendia minuetos inteiros em coisa de 30 minutos. Com 5, já não era só tocar, ele compunha as próprias músicas originais. E aos 14, ele já estava escrevendo e regendo óperas italianas hipercomplexas. E o Stendhal deixa claro que, para bancar esse salto monumental, o pequeno Wolfgang, direto, esquecia de comer e basicamente abria mão de brincar como qualquer outra criança. Seção 2. A criança e o gênio. O teste definitivo em Roma. O grande teste dessa genialidade toda aconteceu no episódio que virou lenda. Imaginem a cena. Semana Santa lá na Capela Sistina, em Roma. O Miserere de Allegri, que é uma obra coral super complexa de 32 vozes, estava sendo tocado. E tinha uma regra muito clara. O Papa proibia totalmente qualquer cópia da partitura. Quem copiasse era excomungado na hora. E aí, o que o Mozart faz? Ele escuta a peça inteira uma única vez. Volta para o hotel e, usando só a memória fotográfica e auditiva, escreve todas as vozes perfeitamente. E só para garantir, ele ainda voltou na capela depois, com a partitura escondida dentro do chapéu, só para corrigir uns detalhezinhos mínimos. É um nível de genialidade que chega a dar medo. Só que, enquanto a mente dele operava esses verdadeiros milagres musicais, o choque com a realidade do dia a dia era brutal. De um lado, a gente tem o maestro, o cara que entrava num teatro lotado e conseguia ouvir um único instrumento desafinado em um quarto de tom no meio de uma orquestra gigantesca e compunha perfeitamente de cabeça. Mas do outro lado, a gente tem a criança. Esse mesmo gênio não conseguia nem cortar a própria carne no prato durante o jantar. A esposa dele, a Constance, tinha que fazer isso por ele. Ele vivia balançando as mãos e os pés sem parar, super inquieto, e era um desastre completo para cuidar do dinheiro da casa. Seção 3. O processo criativo. Caos, brilhantismo e notas em excesso. E isso nos leva a uma questão simplesmente espetacular. Como é que um compositor consegue entregar a partitura da abertura inteira da ópera Dom Giovanni apenas algumas horinhas antes de a cortina do teatro subir para a estreia e sem ter tido tempo para um único ensaio com orquestra? A história por trás disso é fascinante. Era 11 da noite da véspera da estreia. O Mozart pede para Constance ficar contando contos de fadas para ele para ver se as risadas espantam o sono. Ele também toma ponche quente para tentar ficar acordado, mas o tiro sai pela culatra e o álcool faz ele apagar por 2 horas preciosas. Quando ele acorda de madrugada, ele mergulha no papel e finaliza ali, na correria, uma das obras mais perfeitas já feitas. Ele pega as folhas e sai correndo para entregar para os copistas pontualmente às 7 da manhã. Uma loucura caótica que, convenhamos, só deu certo por causa de todo o suporte e dedicação da esposa dele. Mas vale lembrar que essa cachoeira de ideias geniais às vezes assustava as pessoas na época. O Stendhal conta um episódio com o imperador José II. Logo depois da estreia da ópera O Rapto do Serralho, o imperador mandou uma frase que ficou famosa. Num tom ali meio misturando elogio com crítica, ele vira e fala: "Meu caro Mozart, isso é bonito demais para os nossos ouvidos. Há notas em excesso." Ou seja, na visão dele, era muita informação sonora para absorver de uma vez. E a resposta que o Mozart deu mostra uma confiança que é de outro mundo. Ele simplesmente diz, exatamente tantas quantas são necessárias. Lembra que na vida real ele era dócil e super dependente, né? Mas quando o assunto era a música dele, aí não. Ali ele era um ditador absoluto. Não tinha espaço para concessões ou modéstia barata. Seção 4. O abismo financeiro. Uma fortuna feita e desperdiçada.
E é aí que a gente entra num abismo financeiro, onde esse desequilíbrio prático fica dolorosamente claro. Imaginem a pureza de um menino, tão generoso que é capaz de compor e doar uma ópera inteirinha de graça só para salvar o teatro de um diretor falido. Só que o mundo real não perdoa. Ele era cercado por músicos se passando por amigos e editores oportunistas que roubavam o trabalho dele na cara dura. Publicavam as partituras, ganhavam rios de dinheiro e o Mozart não via a cor de um único centavo. Olha essa história. 100 soberanos de ouro. Esse foi o valor do adiantamento que um conde polonês pagou para ele por uma composição de câmara. O problema é que o Mozart detestava trabalhar sob pressão e prazos rígidos. Então, ele foi adiando a entrega. O conde perdeu a paciência e foi lá exigir o dinheiro de volta. O Mozart, super ofendido, devolveu os valores na hora. Mas, com a cabeça nas nuvens, esqueceu de um detalhe importantíssimo: proteger a própria criação. O conde pegou a partitura roubada e publicou escondido como se fosse de domínio público. Com o tempo, a dura realidade material bateu à porta. Quando ele teve que declarar o salário burocrático que recebia como compositor da corte, o Mozart teve um raro e melancólico momento de clareza sobre si mesmo. Ele escreveu: "Muito para o que eu faço, muito pouco para o que eu poderia fazer." É um choque de realidade triste, sabe? Um gênio que percebe, mesmo que por um segundo, o quanto do seu potencial estava sendo desperdiçado pela falta de foco prático na própria carreira. Seção 5. O último Requiem. Uma encomenda misteriosa. Mais uma vez, um número cruza o caminho do Mozart. 100 ducados de ouro. Foi essa a grana deixada na mesa dele por um estranho, um homem idoso, muito sério e de presença intimidadora, que apareceu do nada encomendando uma missa de Requiem totalmente anônima. E as regras desse estranho eram muito claras e assustadoras. Um prazo cravado de apenas 4 semanas. Nenhum dia a mais para compor um Requiem solene inteiro e abrir mão do controle criativo para esse cliente misterioso. E isso foi o gatilho final. A saúde do Mozart já estava no limite e ele entrou numa espiral de trabalho implacável. Ele compunha dia e noite num frenesi total, chegando a desmaiar e ter colapsos de exaustão em cima da própria mesa de trabalho. A pressão foi tanta que aquela fragilidade física se transformou numa paranoia pesada. Ele começou a colocar na cabeça que esse estranho misterioso era, na verdade, um mensageiro do além que veio avisar que o tempo dele na Terra tinha acabado. Acreditando nisso com todas as forças, o Mozart professou as palavras mais tristes de toda a sua biografia. Uma coisa é certa, é para mim mesmo que estou fazendo este Requiem. Ele servirá para os meus funerais. As 4 semanas voaram e a obra, claro, estava inacabada. O estranho retorna, mas em vez de cobrar a devolução do dinheiro, ele dá mais 4 semanas de prazo e ainda coloca mais 50 ducados extras na jogada. A tensão nessa parte do texto atinge o clímax, porque o dinheiro, o alívio financeiro, já não servia de mais nada. O corpo do Mozart, aquele veículo terreno, já tinha falhado de vez, e mais tempo era inútil para um organismo que simplesmente estava desistindo de funcionar. 35. Essa foi a idade com a qual o maestro partiu. 35 anos, dolorosamente jovem, né? O Requiem ficou lá intocado e inconcluso sobre a mesa. A morte levou a criança terrena e deixou para nós só a luz de um gênio divino. Alguém que gastou toda a sua cera tentando iluminar a música muito mais rápido do que o próprio mundo dava conta de absorver. E isso resume o grande paradoxo que o Stendhal tenta mostrar. O Mozart chegou ao topo inexplorado da criação humana porque ele concentrou todas as suas forças numa coisa só. Mas o preço de ser um verdadeiro deus na arte foi ficar preso em um corpo humano super frágil, sendo forçado a ser um eterno dependente num mundo de engrenagens financeiras e cruéis que ele, francamente, nunca conseguiu compreender. Então, fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Será que atingir a genialidade suprema exige por natureza que a pessoa sacrifique todas as outras coisas banais da vida? Ou será que a tragédia do Mozart foi apenas o preço terrível e inevitável de abrigar faíscas tão divinas dentro da simples humanidade? Fica a reflexão e até a nossa próxima exploração. That's it. Feel the music. It's beautiful!